Olá, seja bem-vindo ao quarto e último vídeo dessa série Contoterapia de A a Z. Nele, nós vamos tentar trazer clareza para o que é e o que não é contoterapia. A contoterapia é uma abordagem terapêutica integrativa e personalizada que utiliza a narrativa para promover o bem-estar emocional e psicológico. Nós vamos esclarecer o que define esta prática. Quando nós falamos de abordagem integrativa, isso significa que ela combina elementos de diferentes disciplinas. No meu caso, Ana Rossetto combina elementos como antroposofia, como comunicação não violenta, nova medicina germânica, coaching de vida, criando uma intervenção única e holística. Essa integração permite abordar os clientes de maneira completa, considerando aspectos emocionais, psicológicos e espirituais. Outros contoterapeutas têm outras formações e influências. Tem contoterapeuta que usa a psicanálise, outros a psicologia analítica, outros a psicologia sistêmica, outros usam Winnicott, Lacan e por aí vai. Tem contoterapeuta que utiliza a astrologia, o eneagrama, a constelação familiar sistêmica, a psicogenealogia, o tarô. E ainda tem outros contoterapeutas que seguem uma linha mais pedagógica, se interessam por Jean Piaget, por Vygotsky. Então, uma vez que o básico, escuta, escrita e oralidade, foram contemplados, integra-se aquilo que já faz parte do repertório e da formação do profissional na aplicação dos contos. Sem jamais esquecer que para continuar sendo contoterapia precisa ser contos e estar dentro da oralidade. Outro ponto que define a prática é o foco na recepção e na reflexão. Ao contrário de outras terapias expressivas, a contoterapia se concentra na recepção e na reflexão sobre as histórias criadas pelo contoterapeuta. Essa abordagem facilita a introspecção, a regulação emocional, permitindo que os clientes encontrem significados profundos e soluções para os seus problemas através da narrativa. A personalização e o simbolismo, eles também definem essa prática. Cada história é adaptada para refletir os conflitos e objetivos específicos daquele cliente, usando símbolos e metáforas relevantes. Essa personalização torna a contoterapia uma ferramenta poderosa, porque permite que os clientes vejam suas próprias vidas e desafios refletidos na narrativa. Algo que vale a pena ser mencionado aqui é que a formação da pessoa não necessariamente precisa ser uma formação que depende da psicoterapia. Embora beneficie-se do conhecimento com áreas relacionadas, a contoterapia não vai exigir que o praticante seja um psicoterapeuta licenciado, desde que ele respeite os limites da prática e saiba quando encaminhar para um profissional especializado. A formação em contoterapia, ela fornece as habilidades necessárias para criar e aplicar contos terapêuticos de maneira eficaz e ética. E quais são esses limites que eu acabei de mencionar? Pois bem, a contoterapia ela vai se ater a temas de desenvolvimento humano, autoestima, confiança, autoconhecimento, ou então a temas de educação emocional e social, as habilidades sociais e emocionais, resolução de conflito, promoção de bem-estar e o suporte em transição de vida. A contoterapia, num primeiro momento, não vai lidar com transtornos mentais, com traumas profundos, com comportamentos autoagressivos, com transtornos alimentares graves ou transtornos de personalidade. Esses casos, quando eles não precisam de uma intervenção mais intensa e imediata, eles necessitam de uma capacitação em psicoterapia ou trauma para poderem ser trabalhados. Somente então o profissional capacitado poderá utilizar a contoterapia na sua conduta. Como a contoterapia ela é muito versátil e depende do profissional que está aplicando, essa clareza na aplicabilidade dela é fundamental. Em alguns contextos e situações, ela serve como uma abordagem terapêutica, em outros, como um apoio terapêutico que precisa ser combinado com outras intervenções. Tudo depende de quem está aplicando a contoterapia. Como contoterapeuta, você guiará os seus clientes através das narrativas, ajudando-os a encontrar novos significados e soluções para os seus desafios emocionais. Seu papel é atuar como um facilitador, proporcionando espaço seguro onde os clientes podem explorar suas emoções e experiências. Muito bem, então o que não é contoterapia?
Ela não é uma terapia expressiva tradicional. Salvo a oficina de contos biográficos, a contoterapia não envolve necessariamente a criação ativa, né, de arte ou de história pelo cliente. O foco está na recepção e reflexão sobre histórias criadas pelo terapeuta. Enquanto outras terapias expressivas, como arte-terapia, musicoterapia, incentivam os clientes a criar ativamente, a contoterapia utiliza a narrativa de maneira mais introspectiva. Ela não é psicoterapia formal. A contoterapia não substitui intervenções psicoterapêuticas para transtornos mentais graves ou situações de crise, como eu acabei de mencionar. Ela não é usada para diagnosticar ou tratar condições psiquiátricas. Em casos de distúrbios mentais graves, é essencial que o cliente procure um profissional de saúde mental licenciado. Ela não é terapia narrativa clássica. Diferente da terapia narrativa do Michael White e do David Epstein, onde o cliente reescreve suas próprias histórias, na contoterapia, o terapeuta cria as histórias. A terapia narrativa clássica envolve o cliente ativamente na construção das suas narrativas, enquanto a contoterapia oferece histórias prontas para reflexão. E mesmo se a gente levar em conta a criação de contos biográficos, o foco está em trazer a arte de contar histórias, a oralidade, para esse ato de criação, coisa que a terapia narrativa não faz. A contoterapia não é interpretação acadêmica ou literária. Ela não se preocupa com análises literárias ou interpretações acadêmicas das histórias, ou mesmo até análise psicológica do conto, muito embora essas análises psicológicas contribuam sobremaneira para o processo de criação de contos. O foco está na aplicação prática e terapêutica das narrativas, não na sua análise acadêmica ou literária. A contoterapia também não é dramaterapia ou psicodrama. Ela não envolve encenação, dramatização por parte do cliente. A expressão emocional ocorre através da narração e da reflexão sobre a história. Enquanto a dramaterapia ou o psicodrama utilizam a ação e a performance para explorar emoções, a contoterapia utiliza a experiência pessoal e uma narrativa mais passiva. Mas veja, aqui vale um esclarecimento importante. Quando eu falei que ela não é psicoterapia, não significa que ela não é terapêutica, ela é terapêutica. A contoterapia promove a regulação emocional e o autoconhecimento, mas ela não substitui uma psicoterapia clínica. Ela é indicada para desenvolvimento pessoal, para educação emocional, para resolução de conflitos menos complexos. Ela oferece uma abordagem complementar que pode ser usada juntamente com outras terapias. A prática da contoterapia pede uma formação específica. Ela não é uma leitura guiada. Ela justamente incentiva a ir além da leitura, porque isso fortalece a nossa imaginação. Essa prática inclui técnicas de escuta empática e criação de narrativas, além de uma sólida compreensão das limitações da prática. Respeitar os limites profissionais é fundamental, de cada profissional, é fundamental para uma prática ética. Assim a gente chegou ao final dessa série, chamada Contoterapia de A a Z. E o meu desejo é que eu tenha contribuído para a sua clareza sobre esse tema, sobre essa abordagem terapêutica. Conta pra mim, o que você achou dessa série? E se você ficou com alguma dúvida? Um grande abraço e até a próxima!